prazer estar com vocês e podermos nessa noite compartilhar aqui da Palavra de Deus, num tema que eu aprecio bastante estudar, ministrar, falar a respeito e certamente compartilhar com os irmãos. Recentemente eu publiquei esse livrinho chamado A Origem da Idolatria. Se tiver o jeito de tirar um pouquinho de eco aqui da frente, eu tô muito alto para mim mesmo. Então escrevi recentemente esse livrinho, A Origem da Idolatria, que é uma teologia bíblica da idolatria. Ou seja, o que a Escritura fala sobre esse tema? E o que esse tema tem a ver com o tema dessa noite, na sã doutrina, que é a salvação. Eu me lembro quando eu era menino, na década de 70, e eu via nos muros da cidade, eu me lembro que tinha um carro de corrida, acho que era do Alex Dias Ribeiro, que vinha escrito Cristo salva, lembra? Você via nos muros da cidade, para todo lugar tinha escrito salva. Mas a grande pergunta é, salva de quê? Imagina uma pessoa passando pela rua e via num muro ou num outdoor escrito Cristo salva. Ele olhava e pensava assim, eu tenho um emprego bom, tenho uma família boa, tenho filhos bons, vai tudo bem na minha vida, estou tranquilo, trabalho durante a semana, faço a minha festa no fim de semana, eu não preciso de salvação. Salva de quê? Ou pensa num indivíduo numa situação bem inversa, bem oposta. Pensa num indivíduo que vai mal mesmo, vai mal das pernas, não consegue ficar no emprego, o casamento está um azedume, tudo vai mal, tudo vai ruim, nada está bom. E aí você vai e fala para ele, Cristo salva. Ele vai pensar o quê? Salva de quê? Ele vai me salvar dessa situação que eu estou vivendo, do casamento que vai mal, da situação econômica que vai mal, eu vou me livrar dessas coisas. E a resposta bíblica não é essa. Nem para aquele que acha que vai muito bem, e nem para aquele que olha para a vida dele e percebe que tem muita coisa ruim, que muita coisa vai mal, e que ele certamente desejaria ir melhor na vida. Então, salvar de quê? Esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho da graça de Jesus Cristo, salva esse indivíduo bem de vida? E salva esse indivíduo mal de vida? E salva de quê? Essas são as perguntas que nós precisamos tentar fazer e responder nessa noite aqui, à medida em que nós vamos estudar, começando pelo texto de Gênesis, no capítulo 3. Eu queria ler esses 7 primeiros versos com vocês, que vão ser fundamental aí na nossa meditação. Gênesis 3, 1-7. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua santa palavra.
Palavra bendita, palavra inspirada, palavra preservada, palavra que foi trazida por todos os séculos para que o teu povo e o mundo conhecesse a verdade a teu respeito. E nós agora pedimos, ó Pai, que abras os nossos olhos para entendermos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos faça conhecer o teu querer. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Queridos, o que aconteceu aqui nesse episódio? O que aconteceu nesse texto que a gente acabou de ler? Teólogos gostam de usar palavras difíceis, eu coloquei aí a perícope. A perícope significa o texto que tem fim, começo e fim. Na verdade, quando você vai ler a história, o texto tem começo no capítulo 2, versículo 4, e vai terminar lá no capítulo 4. Então, se você for fazer uma leitura do seu texto bíblico, a melhor maneira de você ler é ler o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, e depois você começa no versículo 4 do capítulo 2 e lê a história até o final do capítulo 4, porque é a maneira com que essa história vai fazer mais sentido para você. Então essa história começa no capítulo 2 dizendo, essa é a Gênesis, esse é o começo dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E ali então começa uma segunda narrativa da criação, na qual Deus vai especificar a maneira como Ele criou o macho, a maneira como Ele criou a fêmea, como Ele fez homem e mulher, e a maneira como Deus deu instruções ao homem e à mulher a respeito de como eles deveriam viver. Então, esses capítulos iniciais da Bíblia e essa perícope aqui, ela é muito importante, porque quando nós entendemos o que está aqui nessa história, nós entendemos o que Deus pretendia, o que Deus havia projetado, o que Deus havia ordenado para a vida do homem, o que aconteceu com o homem, quais foram as consequências. E é exatamente nesse meio que acontece aquilo que nós chamamos de queda. Uma palavra que não está na Bíblia, mas que representa bem o conceito do que aconteceu. O homem caiu, o homem saiu de um estado maior, de um estado superior no qual ele estava, no qual Deus o havia criado, para um estado inferior de vida. Por isso nós chamamos de queda. E é nessa sessão, no capítulo 2, que Deus então começa a dizer ao homem como ele deve fazer e o que ele deve fazer. Por exemplo, Deus deu ao homem um propósito, está lá no capítulo 2, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para quê? Para cultivar e guardar. O homem tinha um propósito, ele tinha um papel específico com relação àquelas coisas que estavam à volta dele. Ele deveria desenvolver cultura, ele deveria manter as coisas ordenadas que Deus havia criado no Éden, ele deveria desenvolver o jardim de Deus. Aliás, o propósito de Deus é que o homem, desenvolvendo esse jardim, enchesse a terra do jardim. Essa é a ideia básica que nós encontramos aqui. Então, primeira coisa, o homem no jardim do Éden, ele tinha um propósito. Nós aprendemos também, no texto do capítulo 2, que Deus havia dado ao homem uma liberdade. Capítulo 2, versículo 16, é a sequência. Deus diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer qualquer coisa que está aí no jardim. Você vai guardar, você vai cultivar, você vai cuidar da plantação de tomates, de pepinos, você vai ordenar as coisas do jardim, você vai levar as sementes, você vai levar as mudas para você espalhar no jardim. Ora, isso está implícito aonde, gente? No capítulo 1, quando Deus abençoou o homem, disse ao homem o quê? Enchei a terra. Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, dominai, enchei a terra. Então o homem tinha uma ordem e ele tinha liberdade vinda da mão de Deus para desenvolver a ordenança de Deus, quando Deus disse para ele, você come de todas as árvores do jardim.
Mas ao mesmo tempo em que Deus deu ao homem a liberdade para tantas coisas, Deus deu uma restrição ao homem por meio de uma ordem. Capítulo 2, versículo 17. Deus diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, quando nós lemos o capítulo 3, ali a seção que nós lemos dentro dessa unidade, dentro desse conjunto, aconteceram uma série de coisas que são a demonstração do problema que aconteceu com o homem, ou que o homem desenvolveu em função da sua obediência e com consequências sobre aquilo que Deus lhe havia dado. Então vamos lá, Deus deu ao homem um propósito, Deus deu ao homem uma liberdade, Deus deu ao homem uma restrição, mas não para por aí. Deus deu ao homem uma auxiliadora idônea, capítulo 2, versículo 18, nós lemos a história, diz o texto que Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer uma auxiliadora idônea para este homem. Ora, Deus olha para o homem e sabe que aquele projeto, que aquele plano de crescer e multiplicar, só iria funcionar se houvesse uma auxiliadora. O homem não era autorreprodutivo, ele não podia se reproduzir sem uma auxiliadora. Então, por isso que não é bom que o homem esteja só. Deus, então, provê a mulher, a auxiliadora idônea, e essa vai ajudar o homem, ela vai ser essencial ajuda para que o homem desenvolva a sua missão. Qual é a missão do homem? Está lá no capítulo 1. Guardar, cultivar, capítulo 2, no capítulo 1, encher a terra, crescer, multiplicar, sujeitar e dominar. Então o homem tinha esses papéis e a mulher é uma auxiliadora essencial. Sem a mulher ele não poderia cumprir a missão. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Deus lhe dá uma auxiliadora. O que mais? Deus deu ao homem uma autoridade sobre a criação. Isso é muito importante. O homem lá no Jardim do Éden, ele funciona como uma espécie de subgerente. Deus é o gerente, Deus é aquele que tem o projeto, Deus é aquele que gere, mas Ele dá nas mãos do homem a responsabilidade e a autoridade de gerência sobre a criação. Como é que a gente sabe isso? Versículo 19 do capítulo 2 diz assim: Deus havia criado os animais, Deus então traz todos os animais do campo, e diz o texto, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus não interferiu. Então o homem, ao chamar, ao nomear um determinado animal, a vaca de vaca, o cachorro de cachorro, obviamente na língua que se falava no Éden, que a gente não sabe qual é, Deus não interferiu naquilo. Ele havia dado autoridade ao homem para fazer, e ele então manda o homem fazer, e o homem faz, e aquilo que ele fez está feito. O homem tinha autoridade. Aliás, esse é um conceito bíblico muito importante. Nomear, dar nome, é um conceito de autoridade. Você só pode nomear alguém que você tem autoridade sobre. É por isso que Deus deu o nome ao homem. É por isso que lá para as tantas nas histórias bíblicas, o que acontece? Deus vai e muda o nome de alguém. Por quê? Ele muda porque ele pode mudar. Ele muda porque ele tem autoridade para mudar. Então Deus deu ao homem uma auxiliadora, e Deus deu ao homem uma autoridade sobre o mundo criado. Mas Deus também havia dado ao homem integridade. No versículo 25 do capítulo 2, diz que homem e mulher haviam sido criados por Deus, que ambos estavam nus um diante do outro, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Então o homem não tinha motivo de qualquer vergonha. Não havia nada na vida do homem e da mulher no jardim do Éden que padecesse de integridade a ponto de que um precisasse esconder alguma coisa do outro. Eles eram, na presença um do outro, perfeitamente transparente por causa da integridade da mente e do coração naquele estado. Muito bem, então agora nós voltamos ao nosso texto. Esse é o contexto no qual essa história que nós lemos aconteceu. Aparece um personagem novo na história, a dona serpente. Diz o texto que essa dona serpente era a mais sagaz dos animais selváticos que Deus havia feito. Primeira coisa, era um animal, e era um animal que era criação de Deus. A serpente é criação de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Talvez você pergunte, mas pastor, quem é essa tal da serpente? Por que ela aparece aí na história? Quando você vai ler a Bíblia como um todo, você vai descobrir, e você descobre exatamente quem é a serpente quando você lê o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, diz que essa serpente é o mesmo antigo dragão que é Satanás. Então, na verdade, ainda que o texto em Gênesis 3 não tenha feito essa identificação, Apocalipse 12, 9 faz essa identificação de quem é essa serpente. Olha só como essa serpente age, olha só o que ela faz. Ela se aproxima da mulher e ela começa a jogar dúvidas. Ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde, não, do fruto da árvore eu posso comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim diz, Deus, não coma, não toque, porque senão você vai morrer. E então a serpente responde à mulher com a oposição a Deus. E é aí que a gente descobre que esse dragão, que essa antiga serpente, é o opositor a Deus. Como é que a gente sabe isso? Porque ele nega a palavra de Deus. Deus havia dito o que para o homem? Você não come dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você morre. A serpente diz exatamente o oposto. Aliás, se você pegar lá na língua original, o texto que aparece no capítulo 2 é exatamente o mesmo texto, a mesma ordem das palavras que aparece aqui, só que com um não na frente. Então, a serpente é aquela que nega a verdade de Deus, é aquela que nega a palavra de Deus, é aquela que se opõe à vontade de Deus, mas lembre-se, é uma criatura. Não é um ser no mesmo patamar, não é um ser como Deus, não é uma divindade, mas é uma criatura. E essa criatura, ela vai se submeter ao Criador, mesmo que em rebeldia contra o Criador. Não importa o que ela faça, não importa que ela negue, eventualmente ela vai ter que reconhecer o poder do Criador. Ora, essa criatura faz uma proposta para a mulher e diz, olha, você não vai morrer, Deus está te enganando, Deus está mantendo vocês como cegos, Ele sabe que quando vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vão cair as escamas dos seus olhos, vocês vão enxergar com clareza. E aí no verso 6 vem aquilo que nós chamamos de a queda. Aquilo que o homem precisa ser salvo. Aquilo que exatamente trouxe a morte. Olha só o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. E metade da história acontece, porque diz que os olhos, o quê? Se abrem. Mas imediatamente eles percebem que estão nus. E cometem um ato ridículo. Você imagina alguém pegando folhas de figueira, tentando costurar para fazer um calção.
porque é isso que aconteceu aqui. Algo absolutamente irônico, eu diria, no texto. Ora, como é que acontece essa queda? O que são essas coisas que estão envolvidas aqui na queda? Em primeiro lugar, o que Deus esperava do ser humano? O ser humano, o homem, no caso aqui, primeiramente só os nossos primeiros pais, Adão e a sua mulher, que depois vai ser chamado de Eva, até agora ela não tem esse nome. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com as seguintes habilidades: ele podia crer em Deus, ele podia confiar em Deus e ele podia obedecer a Deus. Você acha que lá no Jardim do Éden era necessário fé? A gente fala muito sobre fé no contexto da salvação, da redenção, crer em Jesus Cristo. Você acha que lá no jardim era necessário fé? Claro que era. Ele tinha que crer, o homem foi criado para crer na palavra de Deus. Deus falou para ele o quê? No dia que você comer, não come dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. No dia que o homem foi lá, pegou e comeu da árvore, o que ele fez? Ele trocou a sua fé, ele trocou a sua fidelidade, ele deixou de crer na palavra de Deus para crer na palavra de um outro, no caso, o capiroto, o capeta. Foi isso que aconteceu. Então a primeira coisa que acontece, que vai encaminhar esse processo de queda, é a perda de fé, é a perda de confiança. Crer não é mero assentimento mental. O capeta sabe que Deus existe. Tem muita gente que sabe que Deus existe, mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos confiar em Deus. Existe uma história famosa, eu não sei contá-la exatamente, mas eu sei contá-la mais ou menos, vocês acreditem que eu estou contando ela da melhor forma possível, tá bom? Diz que isso é fato, aconteceu. Um desses caras equilibristas, ele mandou cruzar um cabo lá nas cataratas do Niágara, e ele então resolveu atravessar por cima desse cabo as cataratas do Niágara. E a multidão se ajuntou, e gente se ajuntou para enxergar isso, e ele então foi até a metade. Diz a história que lá no meio do cabo, ele parou para comer uma omelete, tá? E depois continuou, e depois voltou. Depois ele pegou um equipamento lá, e pegou um barril, e atravessou com aquele barril sobre as cataratas do Niágara. Depois ele pegou um saco de batatas, colocou dentro do barril, e atravessou de volta, ida e volta. E a multidão olhando, e ele perguntou para eles: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer essas coisas? Quem é que podia não acreditar? Ele tinha feito o quê? Na frente dos olhos deles. E aí ele perguntou então: agora quem quer entrar no barril? Percebe a diferença entre crer e confiar? Não apareceu nenhum candidato. Ninguém quis atravessar. Ninguém foi com ele. Exatamente isso. Tem muita gente que assente intelectualmente que Deus existe, mas não confia em Deus, não confia na bondade de Deus, não confia nos atributos de Deus para entregar a sua vida para Ele, e vive alheio a Deus. Então, o homem teve a habilidade de crer, ele tinha a habilidade de confiar, porque Deus era confiável, e ele precisava obedecer a Deus. E ele fez o quê? Ele quebrou todas essas coisas. Ele desconfiou de Deus, ele deixou de crer na verdade de Deus, ele deixou de obedecer a Deus. Sumiu a confiança na palavra, sumiu a confiança no disse Deus. Foi isso que aconteceu com a mulher. Vendo, e olha só, o negócio vai pelos nossos sentidos. Não é só uma coisa da cabeça, mas envolve o ser todo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela viu. Ela colocou as suas aspirações, diz o texto, em que era agradável aos olhos,
E ela era desejável, ela entregou parte das suas paixões para dar entendimento. Ela foi e tomou o passo, ela tomou a atitude, ela foi lá, ela pegou o fruto, ela comeu o fruto e ela deu também ao marido. Percebe como o pecado todo se desenvolve aqui diante dos olhos? Esse foi o primeiro ato de idolatria. Mas pastor, por que o senhor está chamando isso de idolatria? Por quê? Por que isso é um ato de idolatria? Olha só, eu já falei dos sentidos. Ver, agradável, desejável. Sabe por quê, queridos? Porque idolatria é uma coisa que acontece no coração da gente. No ano de 2000, eu fui dar aulas de teologia bíblica na Ucrânia. Lembra, em 89 é que acabou a famosa cortina de ferro. Então, fazia o quê? 11 anos apenas que o velho Império Russo havia acabado e a Ucrânia havia se tornado um país livre. Ainda era um país, comparado ao Brasil, bem primitivo em muitas coisas e em teologia, então, zero. E lá fomos eu e outro colega professor dar aulas lá. E aí, para mostrar as coisas do Brasil para eles, porque eles tinham pouco acesso às coisas, eu levei o famoso álbum de fotografia. Alguns aqui lembram. A gente ia e comprava filme. Hoje a geração moderna não tem nem ideia do que é isso. Você ficava num dilema se você comprava o filme de 12, 24 ou 36, lembra? Se comprasse de 36 era mais barato, mas demorava mais para revelar, lembra? Era uma tensão no coração aquilo, né? E eu fui lá, selecionei várias fotos, não é? Da minha casa, da minha família, da igreja lá da Lapa, e todas essas coisas, e fui embora lá para a Ucrânia. Um dia, reunido com os alunos, abri o meu albinho e comecei a mostrar, essa é minha esposa, são meus filhos, e tal, etc., para eles conhecerem um pouquinho do Brasil. E numa das fotos, tinha 3 ou 4 fotos lá da igreja da Lapa. E aí eu comecei a mostrar para eles, olha, essa aqui é a igreja e tal, tem o pessoal, o pastor e tal. E aí um parou e me perguntou o seguinte: pastor, por que as paredes da sua igreja são todas brancas? Porque a igreja que eu estava dando aula lá era uma igreja batista, e ela era cheia de afrescos na parede, toda coloridinha, cheia de coisas assim, né? E ele perguntou, por que as paredes da sua igreja são brancas, assim, são lisas? E se você já foi lá na igreja da Lapa, Malu está ali, ela já conhece, né, Malu? Lá nós temos uns vitrais, e é tudo de madeira embaixo, e paredes lisas. Porque nós brasileiros temos a impressão de que ser evangélico é ser o contrário de ser o quê? Católico romano. Como é que você define um evangélico no Brasil? É o contrário de um católico, não é isso? E qual é a nossa maior acusação contra o catolicismo romano? O que mais nos assusta no catolicismo romano? A idolatria dos santos, não é? Então, na nossa cabeça, na nossa mente, nós temos essa ideia de que a idolatria é um ato externo cometido por alguém, quando se dobra, quando se ajoelha, quando reza, quando ora para um santo ou para uma estátua. E isso nos coloca, queridos, num lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de achar que nós não somos o quê? Idólatras. Não. Aqui, ó, paredes brancas, está ótimo. Tem alguma estatuazinha aqui? Não tem. O único ídolo geralmente é o pastor, né? Mas o resto não. Então nós achamos que estamos livres da idolatria. E não há nada mais mentiroso do que isso. A idolatria, ela nasce no coração. Ela é um despertar de apetites pela falta de fé na verdade. Aliás, é interessante esse texto de Provérbios 13, diz assim, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de
vida. A palavra, a expressão árvore de vida aparece em 3 lugares na Bíblia. Aparece no livro de Gênesis, aparece no livro de Provérbios e aparece no livro de Apocalipse. No começo, no meio e no fim. No livro de Apocalipse aparece 2 vezes. Aparece no capítulo 3 e aparece aqui no capítulo 13. Por quê? Porque o coração é que é trabalhado pela árvore da vida. Na verdade, o que a mulher fez, ela deixou a sua afeição pelo meio dos seus olhos, por meio dos seus desejos, ter afetos por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito não coma, e deixou o seu afeto da árvore da vida, desprezou a árvore da vida. E aí veio a idolatria. E a partir dos nossos primeiros pais, todos nós somos idólatras. Nós somos idólatras. O apóstolo Tiago, ou Tiago, se não for o apóstolo, no caso, um dia ele estava lendo o livro de Gênesis e ele foi escrever a sua carta, e no capítulo 1 ele escreveu o seguinte: ninguém diga que Deus tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa cobiça atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez concebido, gera morte. O que Tiago está fazendo? Ele está fazendo uma leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 6, de como é que Eva foi seduzida pela própria cobiça, como é que ela foi atraída pela própria cobiça, e ela concebe, e ela dá a luz ao pecado, e o pecado gerou a morte, porque Deus disse: se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Então, Deus deu todas aquelas coisas ao homem. Lembra quais foram? Vou recordar com você. Deus deu propósito, Deus deu liberdade, Deus deu restrição, Deus deu auxiliadora idônea, Deus deu autoridade, Deus deu integridade. O homem desprezou todas essas coisas, e aí o que aconteceu com o homem? O homem perdeu o propósito. Vamos achar aqui. Acho que eu pulei muito. Volta. Mais um. Isso. As consequências da idolatria foi tudo que o homem perdeu. Ele perdeu o propósito. Ele agora não tem mais propósito em guardar e cultivar o jardim. Na verdade, ele vai perder a casa própria. Ele vai ser expulso do jardim. E daí surgiu esse anelo nosso pelo BNH, não é? Quem sabe o BNH é da minha geração, o Banco Nacional da Habitação, tá? Todo mundo queria comprar uma casinha pelo BNH. Hoje você usa o sistema financeiro da habitação e adquire uma dívida para a vida. Aliás, é o seguinte, eu estou pagando o financiamento do meu apartamento e dia 4 de outubro quero convidar vocês para uma festa, que é a última prestação do apartamento. 4 de outubro de 2041. 2041. É o nosso anseio pela casa própria, não é? Você quer ter um teto. O homem perdeu o propósito, o homem perdeu a liberdade, ele perdeu o acesso à árvore da vida, ele perdeu a vida porque Deus disse: você certamente vai morrer. Ele perdeu a capacidade de exercer autoridade, pavor e medo vieram sobre os animais, porque agora o homem vivia apavorado. O homem perde a intimidade com a sua auxiliadora idônea, ele agora tem vergonha daquela que Deus disse diante dela: você é transparente. O homem perdeu a sua intimidade
integridade, porque percebeu que agora a sua nudez estava prejudicada pela sua própria malícia. O homem perde a intimidade com Deus quando Deus o chama no jardim. E imagina o seguinte: Deus vinha todo dia no jardim, no fim do dia, para conversar com o homem, para bater papo, para conversar, para dizer para ele o que ele devia fazer, para saber como as coisas deviam funcionar. E num belo dia, Deus chega no jardim. Na hora que eles escutam o barulho de Deus, o que eles fazem? Correm para trás da moita, se escondem de Deus, se envergonham do Criador, aquele que é a sua imagem, aquele que é a semelhança de Deus, se esconde de Deus. Perde todas essas coisas, porque comeu o fruto amargo da idolatria. Perdeu todas elas. O que é essa idolatria, gente? Como é que ela se mostra na vida do homem? Ela se mostra pela chamada adoração do eu. Mais um aí. Ela se mostra pela adoração do eu. Fundamentalmente, idolatria é a adoração de mim mesmo. É colocar a mim mesmo em pé de igualdade ou acima do Deus verdadeiro. A proposta da serpente foi até amena, né? Olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual. Ele nem ousou dizer você vai ser mais. Quando a serpente faz a sua proposta, é certo que não morrereis. Ela rouba do homem a verdade. Ela entrega para o homem a mentira. O homem acredita na mentira. E o homem torna-se o centro do seu próprio mundo e do seu universo. Se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Quem é o Deus da sua vida, querido? O que você mais gosta no mundo? Fala sério. Quem é a primeira pessoa em quem você pensa quando acorda? Nós somos centrados em nós mesmos. Nós somos voltados, eu gosto muito de usar essa ilustração. Quando alguém mostra uma foto para você de um passado que você passou em tal lugar, tal, etc., quem é a primeira pessoa que você procura? Você mesmo. Olha, eu não estou nessa foto. Que decepção. Eu tinha que estar nela e tinha que estar no centro. Na verdade, o homem conhecia a verdade de Deus e agora ele passa a crer na mentira do diabo. Está percebendo as coisas de que o homem precisa ser salvo? Percebe que aquele cara que está bem de vida, que está bem casado, que tem um bom emprego, ele é o Deus da vida dele se ele não tiver a Jesus Cristo como seu Senhor? E que é exatamente disso que ele precisa, de redenção, de salvação. Um coração que não é voltado para Deus, é um coração que adora a si mesmo. Não tem opção B. Aliás, a Bíblia não tem 3 opções nunca, ela sempre tem 2 opções. Só existem 2 caminhos, não é verdade? Não tem o terceiro caminho. Não tem atalho. Ou você vai pelo caminho da verdade, ou você vai pelo caminho da mentira. Ou você vai pelo caminho estreito, ou você vai pelo caminho largo. Ou você é por mim, ou você é
contra mim. Ou você ama Deus, ou você adora o diabo. Não tem outro caminho, querido. Como é que a gente adora o diabo? A gente adora o diabo adorando nós mesmos. Porque nós deixamos até de adorar a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Nós invertemos tudo. E nós passamos então, quando acreditamos na proposta do diabo, a achar que a realidade é diferente da realidade criada por Deus. É interessante, o diabo ele é muito bom em mentira e meias mentiras. Essa é uma outra ilustração importante. Se eu pedir ao pastor Robson, faz um favor para mim, tampa metade desse buraco aqui na parede, o buraco é imaginário, tá? E ele vier e tampar metade do buraco. E o próximo grupo de pessoas que entrar aqui, eu perguntar para eles, o que tem aqui na parede? Eles vão dizer para mim que tem o quê? Um buraco. Eles não vão dizer que é meio buraco. Um buraco é sempre um buraco. Satanás é mestre nessas coisas. Ele é o pai da mentira. É por isso que não existe meia verdade. Existe a verdade contada de maneira parcial, que na verdade no fim é uma mentira completa. Onde é que a idolatria mora no ser humano? Eu gosto desse texto em Ezequiel 14, eu acho muito interessante. Olha só, acompanha comigo. Então vieram ter comigo alguns anciãos de Israel. Anciãos eram os presbíteros, os homens respeitados. E eles se assentaram diante de mim. Eles estão aqui diante do profeta Ezequiel, eles estão no exílio na Babilônia. Ezequiel é um daqueles profetas. E então Deus dá uma palavra para Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Eu vou ficar respondendo pergunta desses caras? Nada disso. Então, Ezequiel, fala com eles o seguinte: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do coração, não importa se tem ídolo fora, o importa é o do coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, Jeová, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu respondo o idólatra com a idolatria dele. Para quê? Para que eu possa, passa aí o próximo, por favor, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então diz a casa de Israel, assim diz Jeová Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas às vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Jeová, vou responder por mim mesmo. Ídolo não está nas paredes. Ídolos estão no coração. E a minha pergunta é: quem de nós está livre de idolatrias? E se você for bem honesto, você vai ver que você mesmo, crente, salvo por Jesus Cristo, remido pela graça, continua a carregar ídolos no coração. Mas pastor, quando eu faço isso? Quando você mente,
Ah, pastor, mas as minhas mentirinhas, elas são tão assim veniais. São tão pequenas. Só mentira branca. Não é? Não prejudica ninguém. É um ato de idolatria. A idolatria do seu coração, ela se mostra por meio da manifestação das suas paixões e dos seus desejos. Das coisas que você coloca em primeiro lugar. Que podem ser coisas boas. Interessante isso, né? Se é uma coisa que a Bíblia diz que a gente deve fazer, e fazer bem feito, é trabalhar, e tem gente que faz o quê? Faz do trabalho uma idolatria. Ou um marido faz da sua esposa a sua segurança. Ou uma esposa faz do marido o seu ídolo. Quer ver um perigo? Os filhos. A Escritura diz que filhos são herança do Senhor. E eu vejo família após família colocar os filhos num altar de idolatria. Qual o maior medo que um pai tem? Fala sério. Perder os filhos, né? A gente fica com tanto medo de perder os filhos, que a gente passa a idolatrá-los. E passa a colocá-los acima de Deus, principalmente se a gente achar assim, se esse menino não for crente. E se esse menino não gostar de ir na igreja na adolescência? Eu paro de ir. E quando eu falo ir à igreja, cuidado, porque sabe o que pode ser idolatria? Ir à igreja. Percebe como qualquer coisa, até a nossa vida religiosa, nós podemos transformar num ato de idolatria. É por isso que o livro de Provérbios vai falar com tanta propriedade. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Percebe que isso aqui é uma linguagem de Gênesis? Apartar dos olhos, vendo que era desejável. Filho, inclina, por quê? Porque a mulher inclinou os ouvidos para quem? Para a serpente, inclina para os meus ensinamentos, não fica ouvindo a palavra do capeta, não fica ouvindo a palavra não inclina o seu coração para ouvir a palavra do capiroto, mas guarda no teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha, são saúde para o seu corpo, porque quem não vive disso certamente vai morrer. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais 3 coisinhas para a gente encerrar aqui. Primeiro, cuidado com a idolatria que serve como essa substituição a Deus. Ouve Israel, esse texto é o famoso Shema, famoso ouve, e que os hebreus tanto repetem, é a máxima teológica do judaísmo. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jeová é o único Jeová. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Se você chegar para mim e falar assim, pastor Mauro, o senhor ama a Deus de todo o seu coração? Sabe qual a resposta eu vou ter que te dar, irmão? Não. Como o senhor sabe disso?
Porque todos os dias eu peco. Se eu amasse a Deus com todo o meu coração, eu não pecaria. Então, pastor, quem é que pode te salvar? E quem pode me salvar é Cristo. Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu dependo dele todos os dias para amar a mim mesmo da maneira correta, para amar o meu Deus da maneira correta. Eu dependo de Cristo, eu dependo da graça. Porque no fundo, eu gosto de guardar em alguns cantinhos do meu coração alguns ídolos escondidos. Só eu sei deles. Às vezes eu deixo os outros verem os meus ídolos. Pelas minhas expressões, pelas minhas palavras, quem sabe pelas minhas lágrimas. Mas a idolatria, queridos, é uma substituição de Deus. É interessante, esse capítulo 5, versículo 6, é o segundo mandamento. Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento contra o quê? Idolatria. Depois o segundo mandamento, que também é contra a idolatria, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore, não dê culto, porque eu sou Jeová. Deus sabe que as imagens são expressão de um coração que se entregou à idolatria. E a criação de Deus é tão maravilhosa que nós podemos acabar e incorrer no erro de adorá-la. As implicações são múltiplas. Se algum dia o pastor Robson, o pastor Arival deixar eu voltar, eu vou falar para vocês sobre como são as expressões contemporâneas da idolatria. Por exemplo, o que é homossexualidade? Você acha que a homossexualidade tem alguma coisa a ver com o corpo? Você acha que a homossexualidade tem alguma coisa a ver com essa história boba do cara dizer: eu sou um homem preso no corpo de mulher, eu sou uma mulher presa no corpo de homem? Isso é bobagem. Homossexualidade é uma espiritualidade, não tem nada a ver com o corpo. No fim das contas, o corpo é uma ponta, é uma consequência, porque nós somos inteiros e nós somos corpo. A homossexualidade é uma rebeldia contra Deus, a tal ponto que o homem diz: eu não quero ser o que Deus me fez ser. Passa pelos desejos, tenho a menor dúvida disso. Passa pelos olhos, não tenho a menor dúvida disso. Mas em última instância, é um ato de idolatria. É um ato de idolatria que mostra a rebeldia do ser humano. E eu poderia caminhar aqui dando exemplos e exemplos e exemplos. Uma parte que eu gosto muito de fazer é uma exposição de como o apóstolo Paulo mostra isso em Romanos capítulo 1. Como fica claro, como fica notória essa ideia ou esse conceito. E eu queria terminar com uma parábola. Eu quero que você vá para mim lá no penúltimo slide, a parábola da loucura da idolatria. Chegou aí? Pronto. Gente, a Bíblia, ela é cheia de ironias, tá? A gente lê a Bíblia com muita seriedade, a gente às vezes fica com medo de encontrar no texto que os profetas e os evangelhos e as cartas que os autores podiam usar de ironia, mas eles usam. Esse aqui é um exemplo claro. Um homem
corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Imagina o cara chegar lá no bosque, vou escolher a melhor árvore. Tem cipreste, esse carvalho, olha aqui, essa aqui está bonita. Planta um pinheiro, mas ele não faz crescer, quem faz crescer é a chuva, e quem manda a chuva é Deus. Tais árvores servem ao homem para quê? Para queimar. Como parte da sua madeira, ele faz um carvãozinho, ele esquenta a casa, ele cozinha um pão. Mas da mesma árvore ele faz um Deus, e ele se prostra diante dele, ele esculpe uma imagem, ele se ajoelha diante dela, metade ele queima no fogo, e com ela coze a carne, assa a picanha, e farta-se. E também se aquenta e diz, que bom essa luzinha da fogueira, que delícia. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, lhe dirige uma adoração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Isso é uma palhaçada. É isso que o profeta está dizendo. Pensa na palhaçada que o homem faz pela sua idolatria. Ele faz carvão e ele faz um Deus da mesma árvore. O homem é louco. Não sabem, verso 18, não entendem, porque se grudaram os olhos, percebe a linguagem de Gênesis capítulo 6? Abriram os olhos, mas os olhos estão cegos, os olhos estão grudados para que não vejam, e o coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, eu queimei a metade, cozi o pão sobre as brasas, assei sobre elas a carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Mas fazem exatamente isso. Será que eu seria louco de me ajoelhar diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, ele come cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer, não é mentira, aquilo em quem confio. Percebe a linguagem de Gênesis aqui? E assim vive o homem, queridos, e é disso que o homem precisa ser salvo. Por isso que o Evangelho, para ser pregado verdadeiramente, ele precisa primeiro abrir os olhos dos homens para a natureza do seu pecado, para a intensidade do seu pecado, para a loucura do seu pecado, para que finalmente ele possa reconhecer a grandeza de um Salvador. Senão ele vai permanecer cego, ou na sua suposta boa vida, ou na sua vida miserável, mas rumo à morte e rumo à destruição. Que Deus nos abençoe. Nos capítulos, no finalzinho do livrinho que eu mostrei para vocês lá no começo, tem algumas coisas nas quais eu falo sobre os crentes e a idolatria, e como é que nós devemos nos preservar livres dela. Essa é a oração que eu faço então por todos, pedindo que Deus nos liberte de todas essas idolatrias. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós agradecemos muito a Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, a graça de Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, a Tua bondade em nos fazer sair da loucura pelo conhecimento da Escritura, pela iluminação do Espírito Santo, pela obra completada de Cristo e colocada sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque não permitiste que ficássemos na cegueira, na loucura da idolatria,
mas nos chamaste das trevas para a tua luz. Ó Deus, naquelas coisas que ainda temos mantido ídolos escondidos, na loucura de achar que o Senhor não enxerga, livra-nos deles, ó Pai. Dá-nos a clareza a respeito dos malefícios de morte, da amargura que nos trazem, para que sim, livres deles, possamos ter vida e vida em abundância, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por esse excelente e maravilhoso Redentor que o Senhor nos deu e que nos enche de graça. É no nome dele que nós oramos. Amém.